Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você um tema muito importante, recorrente aí das provas de vestibulares, de concursos públicos e do Enem. Nessa videoaula eu vou abordar o tema geometria espacial, geometria sólida, mais especificamente aqui cálculo de volume da pirâmide de base triangular. E para isso eu trouxe aqui um problema que caiu na Universidade Estadual do Ceará, que diz o seguinte: um triângulo equilátero, cuja medida do lado é 6 metros, é a base de uma pirâmide regular, cuja medida de uma aresta lateral é raiz quadrada de 15 metros. O volume dessa pirâmide em metros cúbicos é quanto? Então é um tipo de problema que exige um raciocínio bem apurado do aluno e, na maioria das vezes, a gente consegue resolver isso aqui com uma única ferramenta, que é uma das mais importantes da matemática, que chama-se Teorema de Pitágoras. Então vamos começar a trabalhar nessa pirâmide pela base. E a base dessa pirâmide é um triângulo equilátero. Embora aqui no ângulo de visão não pareça, vou até reproduzir para você aqui, é um triângulo equilátero. Se a gente colocar ele vertical, ele fica nesse formato, beleza? E cada um dos lados desse triângulo mede 6 centímetros. Tracemos aqui uma altura e vou dividir ele no meio. Vou pegar só esse amarelinho. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa ferramenta que eu falei com você, que se chama Teorema de Pitágoras, você só utiliza ela quando se trata de triângulo retângulo. E olha aqui o ângulo reto. Aqui eu já posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu vou encontrar primeiro o apótema da base aqui, ou seja, a altura desse triângulo da base. E Teorema de Pitágoras, catetos de um lado, hipotenusa do outro. Então esse cateto h ao quadrado, esse cateto 3 ao quadrado 9, porque no Teorema de Pitágoras tudo é ao quadrado, igual a 36. Não importa se eu coloco a hipotenusa no início ou no fim, importa que ela esteja de um lado e os dois catetinhos do outro, para equilibrar a gangorra, beleza? H2 aí vai ser 36 menos 9, porque ele troca de lugar. H2 vai ser 27. E quando eu quero eliminar um expoente, eu tenho que aplicar uma radiciação. Já que eu vou extrair a raiz, ao invés de colocar 27, eu vou colocar 9 vezes 3, que é o mesmo 27. Porém, na hora de extrair da raiz e potência se anulam. A raiz é o antídoto para a potência e vice-versa. Então, como se anulam, sobra H limpinho. Raiz quadrada de 9, 3. Mas esse 3 aqui não tem raiz exata, continua dentro do radical aí, beleza? Certinho? Achei a altura do triângulo da base da pirâmide. Agora eu já posso achar a área desse triângulo. Por que eu estou achando a área dele? Porque para se chegar ao volume de uma pirâmide, você precisa da área da base. E como se calcula a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2. Eu já tenho a altura, a base aqui é quanto? A base aqui é 6, né? Vezes a altura que eu acabei de encontrar, que é 3 raiz de 3. Isso tudo sobre 2. A área do triângulo vai ser 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. 9 raiz de 3. Essa é a área do triângulo da base da pirâmide. Essa pirâmide pode ser chamada também de tetraedro, porque tem 4 faces, né? Agora que eu já encontrei a área do triângulo, que é a base dessa pirâmide, eu vou trabalhar na lateral dela. Olha, nesse triângulo lateral, a gente sabe o seguinte: é preciso encontrar o valor desse apótema para depois a gente chegar na altura da pirâmide e calcular o seu volume. Como que eu calculo esse apótema aqui, da lateral desse triângulo? Disse o seguinte: esse triângulo aí tinha 6 de base, né? Que o triângulo da base é equilátero, com cada aresta medindo 6. Então a metade aqui mede 3. Outra coisa, diz que a aresta lateral mede raiz de 15, então vamos lá anotar. E me falta caçar esse M, que é o apótema lateral. Como que eu faço isso? Novamente, Teorema de Pitágoras. Novamente, eu dividi ao centro aqui para ter um ângulo de 90 graus e poder aplicar a ferramenta matemática mais útil que tem, que é o Teorema de Pitágoras, que diz que catetos somados ao quadrado tem que equilibrar com hipotenusa. Cateto, lado pequeno, hipotenusa, lado grande. M ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9. Tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa.
Quanto que é o quadrado de raiz quadrada de 15? Como eu disse anteriormente, raiz e potência se anulam. Se eu elevo isso aqui ao quadrado, e é uma raiz quadrada, ela evapora, sobra só o 15. Com isso, isolando o m aí, eu vou ter m ao quadrado igual a 6. Aplica a radiciação que anula a potenciação. M limpinho que vai dar quanto? Raiz quadrada de 6, porque 6 não tem raiz exata. Mas achei um valor aqui. Agora eu vou partir para achar a altura da pirâmide. Olha ela traçada aqui nesse triângulozinho. Vou até destacar aqui em amarelo para a gente visualizar melhor. Eu já tenho o valor desse m que está aqui. E eu preciso encontrar o valor dessa altura da pirâmide. Só que, antes disso, eu vou mostrar para você uma coisa muito interessante. Se eu aqui colocar uma circunferência aqui dentro, de forma que ela tangencia todos os lados desse triângulo equilátero, e traçar outra circunferência aqui, veja que interessante. Esse pedaço que a gente chama de raio é igual a esse pedaço que a gente chama de raio e é igual a esse pedaço que a gente chama de raio. Ou seja, cada gominho desse aqui vale 1/3. Por quê? Aqui tem 3 pedacinhos. Olha, 1, 2, 3. Cada um deles 1/3. Obviamente, aqui em cima vão ser 2/3, um aqui, outro aqui, e aqui embaixo 1/3. Por que eu fiz isso? Porque essa parte aqui, olha, é exatamente essa aqui. Vou até dar um destaque aqui para você em verde. Olha, essa parte aqui, ó, que vai nesse pedacinho, é essa mesma parte que vai nesse pedacinho aqui, ó. Tracei a circunferência, eu não fiz nesse sentido aqui, porque senão a visualização não iria ficar legal. Aqui é o fundo daquela pirâmide, 1/3 da altura do triângulo. Ele é 1/3 da altura do triângulo e isso ficou provado aqui. Então aqui, nesse lugar, 1/3 dessa altura desse triângulo marrom, que é quanto? Que é 3 raiz de 3. E quanto que é 1/3 de 3 raiz de 3? De 3 partes eu pego uma, de 3 raiz de 3 eu pego uma única raiz de 3. Agora o m também eu já tenho o valor, só me falta o valor desse h. Vou até colocar maiúsculo para não misturar com esse h, que é a altura do triângulo da base, beleza? Então vamos lá. Cateto ao quadrado, porque esse é o lado menor do triângulo amarelo, então é cateto, mais cateto ao quadrado. Quanto que é raiz de 3 ao quadrado? 3 sem a raiz, porque potência anula a raiz. Então, raiz de 3 ao quadrado some a raiz. Igual a m vale quanto? Vale raiz quadrada de 6. Se eu elevo ao quadrado essa hipotenusa, dá somente 6. Isolando aqui o H2, nós vamos ter H2 igual 6 menos 3, H2 igual a 3. Raiz dos dois lados aí, porque radiciação e potenciação se anulam, sobra H igual raiz quadrada de 3. Beleza, achei a altura da pirâmide. Agora eu já tenho a altura da pirâmide e a área da base da pirâmide. O que eu vou fazer? Vou calcular o volume da pirâmide. Volume de pirâmide é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque a pirâmide ela é despontada, ela não termina lá em cima do mesmo tamanho que começou aqui embaixo. Então a área da base que eu tenho aqui é 9 raiz de 3, né? A altura que eu tenho é aqui raiz de 3 sobre 3. Com isso, 9 raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que são 3 sobre 3. 9 vezes 3, 27, dividido por 3, 9. Então, o volume da pirâmide, 9 metros cúbicos. Alternativa correta, letra A. Ade até a próxima videoaula. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você tiver gostado, inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática. Aqui você encontra centenas de videoaulas, todas elas elaboradas com muito cuidado, com muito carinho, para que você assimile as principais habilidades e detone aí na hora da prova de matemática, ok? Um abraço, bons estudos, sucesso! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil!